portugués ou portugués? Portugués? Creo que sí. Marisol. Boas tardes aos que estades na sala, boas tardes aos que nos están vendo dende o Facebook, dende outros lugares. Moitas grazas por vir. Esta é a última palestra do Foro de Rehabilitación deste ano de Rianxo e, bueno, eu non vou a presentar a todo o Soto de Moura porque, aparte de que todos o coñecedes, en cualquier momento en Google aparece casi 1 millón de entradas que falan do profesor. Só decir que... Falan bien ou non? De todo. Que a semana pasada pueden asistir á inauguración da súa exposición en Matosiños, cual agradezo, o sea, invito que vayades porque é unha maravilla, tanto o edificio que se presentou aquí no foro de Guillerme Bachado Vaz, como a propia exposición, unha maravilla, e había, éramos 3.000 personas. Eu, cando vi no Facebook que iban a asistir 2.000 e pico personas, non o creía, pero en realidad nunha nave de cerca de
300 metros de longo. Bueno, é un complexo conserveiro restaurado, non? E, bueno, pues nada, que é un privilexio para nós ter aquí o profesor, que le agradecemos moitísimo que viñera a Galicia, que viñera a Rianxo, e xa deixo na súa palabra que o que ten que falar. Luces. Agora, sí, espera. Sí, fala. Vou falar português, porque sei falar portunhol, porque quando era pequeno vinhamos a fazer compras aqui a Vigo e a Ourense e a Tui, para a época balnear das praias e quando começava a escola. Entendeis ou queres que ela portunhol ou português? Depois, muito obrigado antes de mais pelo convite. Eu estive bem há 15 dias aqui perto. Pediram para reabilitar mas eu não comecei a fazer o projeto, um parque aqui perto. Tem umas árvores, segundo me disseram, de Souto Maior. Também em Portugal, metade dos parques são de Souto Maior, de uma família muito rica. Deve ter dado origem a um banco que se chama Banco Souto Maior, que existiu. Bom, então vou mostrar projetos. Os projetos que estou a fazer. Alguns que não acabei, que estão a continuar, novas. E falar um bocado dos problemas que tenho nos projetos. Eu penso que é mais útil, interessa mais para apresentar aquela obra acabadinha, que muitas vezes é artificial. A maior parte das conferências ou aulas fala-se para arquitetos ou para estudantes de arquitetura. Eu penso que é mais útil. Portanto, este é um projeto que comecei para aí há um mês. E é um sítio muito bonito. Bom, é um sítio muito bonito, é uma mina. É uma mina de calcário. Não é calcário, como é que se chama? Para se fazer a louça, a porcelana. Sim, calcário. Bom, abandonada, muito perto de uma aldeia, uma vila medieval, Óbidos, que é a norte de Lisboa. Bom, está abandonada por motivos ecológicos, ou porque já não tem cálcio, ou porque os verdes não deixam continuar a ser. E tiveram para fazer um hotel. Da parte, há uma cota que se vê o castelo e a vila, a silhueta da vila. E estava a primeira impressão que eu pensei foi moldar o terreno e cortar uma colina de maneira que o sítio que eu queria fazer o hotel, se pudesse ver a vila e o castelo. Bom, mas pensei imediatamente neste desenho do Corbusier, em que pensei que há uma linha de água que vai dar à pedreira do cálcio, calcário. Pensei em fazer uma lagoa e depois aparece o castelo. Portanto, foi uma ideia logo imediata. A segunda ideia, que é tentadora e perigosa, os sítios bonitos são sempre perigosos, porque as pessoas ficam atraídas, praticamente pensam que o meio caminho já está feito, e é exatamente ao contrário. Os grandes projetos são aqueles que são feitos em sítios muito feios. Então a primeira coisa foi ultrapassar a ideia de, nas galerias e nestas janelas, fazer os quartos. E então é evidente que isso dava um hotel orgânico, naturalista e feito, penso eu, por um lado fácil, amável. Portanto, a ideia de construir a lagoa, a ideia de cortar a colina, de maneira que do sítio do hotel, as duas linhas amarelas, é exatamente o olhar tangente na parte mais baixa do hotel, para se poder ver a silhueta da vila medieval.
feito. E, no fundo, faço um hotel, que é uma espécie de uma ponte entre duas cotas deste buraco, deste oco, em que pode funcionar como uma ponte, e vemos a imagem de baixo, dentro das caixas de escadas, parece que não existe uma arquitetura, está subterrânea, e depois vemos ao fundo a linha de água aqui, okay? E portanto era transformar isto numa lagoa que é tangente ao resto do chão do hotel, onde vai ter uma piscina e comunicava com este lado. Portanto, o sítio que vai ser forçado para a água descer para a lagoa social que se vai fazer, eu tenho aqui uns vestígios. Bom, e depois uma possível intervenção, que não sei o que quer fazer aqui, mas se calhar fazer um circuito periférico à antiga mina. Bom, a Zara Banal, portanto, ainda tem um mês. Os proprietários, disseram que não tinham dinheiro e pediram um esquema para depois haver alguém que investisse e continuar o projeto. Bom, isto agora é um monumento, não é um monumento, é um memorial aos mortos dos incêndios que houve no ano passado em Portugal. Morreram 100 pessoas queimadas. E só neste sítio morreram 64 ou 66, que é Pedrão Negro. E pediram a mim para fazer um memorial às vítimas, em que também morreu uma colaboradora minha, do meu escritório em Lisboa. Não era minha, era um escritório social mesmo. E morreu com os filhos e, portanto, senti-me na obrigação de aceitar o convite para fazer este projeto. Pronto, tem de chamar a Estrada da Morte, foi aqui que morreram 66 pessoas, em que foram cruzados por fogo de um lado. Desculpa, isto nunca tenho visto ligado, eu não. Deixa-me ligar isto, desculpa. Portanto, 66 mortos, no total em Portugal 100 mortos e muita gente queimada que não chegou a morrer, mas está bastante desfigurada. Portanto, isto é a estrada fatídica, foi deste sítio, nesta rede, um pouco cruzado. E aqui também há uma linha de água, e esta via entrante há uma fonte aqui, onde as pessoas vão buscar água. Portanto, a curva, a linha de água que vem por aqui, uma espécie de barragem que foi feita, depois continua por aí abaixo. Uma fonte onde eu vou aproveitar a água e esta parede de pedra e fazer depois uma parede com um banco de betão negro, e aqui água, onde vou escrever o nome das 100 pessoas que morreram. Esta é a linha de água, fazer uma espécie de marginal a um lado. Barragem, a água vem daqui, okay. A fonte com os nomes. Depois estudar a fonte, depois, ao princípio, pensei fazer uma fonte para dissimular a energia da água, tem várias plataformas e a água vai perdendo energia de uma cota para outra cota. Depois pensei que era mais fácil, ainda está os engenheiros hidrólogos estão a fazer cálculos de haver uma espécie de um tubo, não sei se vai ser metálico, se vai ser em metal. E tudo isto depende também do dinheiro, está tudo de boa vontade, depois não cabe nem. Isto é. Portanto, eu penso que tem que ser em betão ou em ferro, porque eu tenho uma grande consola, em casa aqui e as pessoas passam por baixo. Houve a tentação de fazer
um auditório ao ar livre, porque houve um compositor checo que ofereceu um requiem às vítimas e queriam inaugurá-lo aqui. E ele disse, não, isso é coisas a mais, desculpem lá. E não se pode forçar, quer dizer, já tenho aqui o nome das vítimas, uma fonte, depois tenho aqui um lado, tenho aqui a queda d'água, e depois ainda mais no teatro, é demasiado complicado. Ou são os estudos, não era, o que se pretende fazer, e a tal queda d'água é tirada um pouco no estado que eu fiz em Braga, que tem este pormenor em que projeta a água da perto. É apoiada ali. Isto foi para explicar ao Primeiro-Ministro. Quer dizer, eu expliquei da seguinte maneira. No sítio onde houve incêndios, a principal razão por que morreram é que não há água. E os terrenos não são bem tratados ou limpos. Portanto, a água e todas as religiões que eu conheço é um elemento purificador e de renascimento. O cristianismo, os muçulmanos, os hindus, e portanto associa-se a uma espécie de renascimento que é físico, que é mental. E depois também é útil, não só em poesia, e quando isso vai arder outra vez, daqui a 10 anos ou 7 anos, espero que não morra ninguém, e os bombeiros podem vir buscar água aqui. É um bocado triste, mas é assim a realidade. Isto é um projeto que fiz, um anteprojeto, que é um sítio inacreditável. Que o Politécnico de Milão, este é o edifício da reitoria, isto são departamentos do Politécnico, engenharias, biologia, o que é normal numa universidade. E aqui havia um terraço, que é a cobertura de um edifício de um arquiteto famoso italiano, que é o Gardella. Lá ao fundo, há uma rua de peões, por exemplo, e lá ao fundo há um conjunto de auditórios de outro arquiteto famoso, que é o Gioponti, que fez a Torre Pirelli em Milão. E então, simpáticos, deram-me um sítio mais difícil que há, que é não ter espaço, e gostávamos que fizesse o edifício em cima do terraço, a passagem, e o Gioponti dele. Bom, eu fiz um edifício suspenso. Uma caixa suspensa. Aqui há uma galeria técnica. Fiz aqui uma liga de estrutura que entra para dentro da galeria. Uma estrutura, cá está os pilares dentro da galeria. 2 pisos, vigas. E este edifício não toca no edifício do Gardella, que é uma estrutura com cabos complicados. Depois, a estrutura do outro lado, aproveitei-la, fazê-la com os tubos de ar-condicionado, ventilação, que estão na cobertura e depois são levados através destas vigas e alimentam os pisos. Ainda não decidi bem o material, mas hoje em dia o vidro existe, desde que haja dinheiro, existe uma qualidade de isolamento dos vidros. Praticamente aqui o edifício não apanha sol, nascente aqui também não. Norte não há problema e aqui a sul temos que o proteger. Portanto, em princípio vai ser em vidro. Eu gosto desta ideia que o meu edifício serve-se das fachadas dos outros edifícios, portanto não é autónomo. Vemos aqui os cortes, o Gardella é este. Não vou explicar tecnicamente, senão é só para perceber que é possível fazer um edifício todo em vidro energeticamente correto, ou ecologicamente.
estrutura, quanto a mim, é demasiado exagerada para este verão. Péssimo acordo. Este projeto, ou em muitos projetos agora, faça ao contrário, desenvolva-os o mais possível para que depois não ter surpresas no projeto de execução. Praticamente nesta imagem já está tudo resolvido tecnicamente e agora posso me dedicar a escolher materiais, os vidros, se é fechado, se é aberto, como é a acústica, porque isto já não muda. Bom, isto é um projeto que traz de reabilitação de uma casa que fiz, não sei, há mais de 20 anos. Esta casa que fiz no Algarve, quando trabalhava em Macau, na China, como arquiteto civil. Aí não sei a data, fiz este projeto em 81, 82. Portanto, já tem quase 40 anos, 30 anos. Eu tinha umas regras de urbanização muito apertadas, portanto era um objeto pousado. Um objeto pousado no galvão, de um golpe. E uma das regras é que tudo, garagens, pátios, lavanderias, tudo devia ficar escondido. Não deixavam por nada. Bom, a questão foi considerada património municipal e classificada, portanto não se podia mexer. E foi comprada, ou então a pessoa que a queria comprar achava a casa pequena e queria mais uma sala aqui e queria uma garagem. E a Câmara não deixava. Então eu expliquei-lhes, se eu fizer a casa exatamente igual, em que estico, puxo a casa até aqui, e se debaixo da casa fizer uma garagem com uma plataforma, posso tentar e a Câmara aceita. Bem, nós não somos rigorosos ao milímetro, mas se acharmos que a casa é a mesma, podemos aceitar. Ou então ensaiei este processo de aumentá-lo daqui a aqui, demolir parte destes elementos para manter este ritmo, introduzir mais um, precisava, uma bomba de calor. E vemos aqui a antiga planta, que é praticamente esta, e aqui já a nova sala, a escada e a plataforma para os carros entrarem e ficarem debaixo da casa. Portanto, é a casa velha e a nova casa. Escusado será dizer a carro, com os carros, com a bateria, e escada, que era feia. Escusado será dizer esta operação que chama o futuro. Mas pronto, a ampliação. Temos a plataforma escondida, depois o carro baixa, cortei a casa a meio, esta parte foi demolida, uma mata clara, reconstruir aqui. Este foi o único elemento que ficou a tirar. Parede, cobertura. A laje foi feita de novo, ficou muito mais bem feita, porque antes era muito grossa, digamos assim. A plataforma que leva os carros lá abaixo, as pequenas alterações para simular que ficou igual. Isto é uma coisa que eu vi na China e fiquei encantado porque é que havia um todo este. Amigos explicaram, os chineses fazem grandes toques para dizer que são feitos pelo homem. Portanto, tem defeitos, são vários. A sala foi ampliada ao lado. Tem uma sala de jantar aqui. Tinha alguns móveis mesmo.
parte da sala que é aberta para o jardim, para o golfe, e esta é mais intimista, a televisão, e precisava deste elemento para fazer esta separação assim e assim. Mas como é falso, não há nenhum queimar, fica a 5 centímetros, ou 7, a dizer, desta cúpula, que é muito baixa a sala e depois tem uma parte onde se está ligada ao exterior mais alto. Os quartos também aumentaram, meio metro para fora. O ar-condicionado, que é esta parede que está aqui, que se abre e sai o ar-condicionado para cima. O corredor manteve-se. Os quartos de banho foram modelados com mármore português. A cozinha, como só aumentou a sala, também ficou esta espécie de copo que dá para fora. A cozinha era por aqui. E agora ficou construído isto. Escada para baixo. Garagem. Bom, há bocado mandaram uma mensagem que achei que é um artigo que saiu hoje no Jornal País, que diz: ao fim de 40 anos, Souto Moro faz uma curva. Foi muito triste. É verdade, eu não vi. É, sim. Mas depois vou penso comprar hoje. Bom, é verdade, eu disse isso, mas não é nenhum. Porque depois a arquitetura cada vez é mais plural e tive uma formação muito cedo. Depois, quando comecei a minha atividade de arquiteto, a seguir ao 25 de Abril à Revolução, e achei que a metodologia a seguir e a linguagem que me estava era o racionalismo. O movimento moderno não estávamos em altura para brincadeiras. Exatamente nos anos 70, estão a perceber o português, não é? Sim. Se estiverem, eu vou ouvindo. E nos anos 70, depois da Revolução, coincidia as vanguardas europeias eram pós-modernistas. E toda a gente fazia colunas e frontões. Nós, como tínhamos tido 48 anos de fascismo, e fazia-se os edifícios oficiais portugueses, tribunais, assembleias da República, tudo com colunas e frontões. Portanto, essa vanguarda não nos convencia. Convencíamos ao contrário. Ser modernos, porque era proibido ser moderno. Quem construísse pilotis e terraços sem telhados era considerado comunista. Podia ser feito isso nas províncias ultramarinas, nas colónias, em Moçambique, Angola, aí ninguém criticava. Bom, ampliamos um lote muito bonito em Lisboa, em cima do Rio. Vemos aqui, este é o Rio Tejo, Lisboa é aqui, isto é o Eiras, é quem vai para o mar. O lote, e tem um problema, tem uma forte pendente, e a garagem tem 3 pisos. A casa tem uma garagem, um piso de sala, um piso de quartos. E a diferença de cota da entrada para aqui é muito inclinada. Portanto, eu tive que fazer uma curva, pensei fazer uma curva, para ir ganhando pendente, perdendo pendente, para os carros entrarem desta maneira. Isto foi uma coisa que eu pensei, copiei, da Vila Savoy, do Corbusier, em que realmente o resto do chão é feito em curva, da forma de uma curva. Portanto, aqui a casa é quadrada, praticamente. Temos a curva da estrada. Eu achei que podia usar este motivo, não acabar desta maneira, e continuar, e depois fazer esta parte facetada em curva da casa. Dava alguma continuidade. Bom, vemos, portanto, entramos para a garagem, tem um elevador, um quarto para os empregados, para estar a roupa, a lavandaria, sala de comer, cozinha, o escritório, escada e o elevador, um quarto vestido, ou quarto principal. Isto era um croquis que fiz no comboio para tentar convencer os meus clientes a dizer que ia ficar bem. Vemos
saber quem é que está a tocar à porta. Então. Também foi a primeira vez que fiz curvas e que fiz janelas. Usava sempre muros e negativos de muros, que era mais fácil, porque achei que ia deste género. Achei que tinha grandes dificuldades em fazer buracos. Parecia-me sempre no México. E por mais que copiasse a arquitetura antiga das portas e janelas, faltava-me sempre a espessura dos muros. Parece, as casas pareciam maquetes vibradas. E tinha medo, chamava-me medo. Até que em Barcelona fiz um edifício, 3 torres de habitação social, e tive mesmo que fazer janelas. Porque Barcelona é quente, não podia fazer tudo em vidro, era disparado. E eu tinha dinheiro, não tinha sentido. E portanto arrisquei, perdi o medo e como andar de bicicleta, não sei, tal. E agora faço janela. E tinha feliz porque tinha imensa inveja do Cisa que faz janelas. Tem lá os dentes de manhã. E o Mónio também, são pessoas normais. Eu não conseguia fazer, mas a partir de agora sinto mais à vontade. Depois havia outra questão. Aí não consegui, porque eu gostava que a casa aqui, tecnicamente era possível. Esta parede era mais recuada aqui. Para todo este ângulo ficava mais aberto. Mas depois o cliente tinha medo, não deixou, gostava mais de ver. Bom, se calhar tinha razão. Bom, a casa é de tão branco, tanto bem feita. É um construtor que, quando posso, peço-lhe bastante para ele concorrer e ganhar. Todos estes detalhes são muito bem feitos. E os meus tormentos de abrir janelas, fiz um projeto em Tavira, no sul de Portugal. Durante as férias, não fui para férias porque o cliente mandou-me demolir as janelas porque era diferente a umas salidas e ao mar. E dizia, você é maluco, é doido. Então, com uma paisagem desta, faz janelas pequenas. E eu tive que desenhar janelas. E fiquei, no mês de agosto, no Porto, a fazer as janelas. Desesperado. E o Cisa não faz férias. E o Cisa tem escritório por cima de mim. Então ficámos dois e de vez em quando ia ao Cisa mostrar as janelas para ver se ele estava bem. E ele simpático e amigo disse, para quem nunca fez, até estão bem. E eu ensinou-me algumas regras, para dizer a verdade. Ele disse, para casas, eu costumo usar o Lúcio, a arquitetura doméstica. E o Lúcio tem um texto que diz que as janelas fazem-se de dentro para fora, conforme as necessidades. O que não é verdade, porque os arquitetos metem muito. Suas obras. Portanto, tentei encontrar aqui algumas regras ali dentro. Esta vai para aqui. E para aqui, então, é isto. Para tentar enquadrar. Bom, outro tema muito difícil foi a chaminé, este elemento vertical. Como é falso? Eu não preciso disto para nada. Tenho fogão de sala, lareira que está aqui na sala, mas não preciso deste volume. E então também não sabia a altura como é que ia fazer. Então fiz várias maquetes e ensaiamos e resultou cá. Portanto, isto é a vista para o brinco, para já estar no fim. E depois tem detalhes com algum cuidado, de tangências, como é que se passa de um sítio para o outro. Sobe da escada, tem uma luz zenital. Os planos, é muito difícil fazer isto, porque é preciso fazer o botão afastado pelo menos 4, 5 centímetros, que é para quando se mete o reboco de uma parede e de outra, dar uma linha perfeita. E depois também a passagem das escadas aos patamares também dá outra linha. Está muito bem feita os pavimentos. Temos que andar mais depressa, senão. Bom, aquele projeto que eu fiz para a Bienal de Veneza era o pavilhão do Vaticano e convidaram 10 arquitetos a fazer 10 cartazes. O
comissário era um amigo meu, Francesco D'Alfo, foi diretor da Electra, fez aquele livro sobre a arquitetura contemporânea, como Tapuri, e eu, diretor da revista Casa Bem. Bom, isto é a igreja de São Jorge, em Veneza, praticamente diferente à Piazza Marcos. E depois temos o convento e temos o jardim do convento. No século XIX construíram aqui um estádio, não sei o quê. Bom, e foi neste bosque que estávamos esta capela. Eu, felizmente, fui o último a escolher, portanto fiquei uma coisa. Toda a gente foi escolher o sítio mais bonito. O Foster ficou logo encostado ao mar. Eu tive essa sorte de não ficar no sítio mais bonito. E como não sou muito religioso, mas sou cristão, tive uma educação cristã e uma cultura cristã. Não pratico nada e quem não pratica não é. Perguntar-me o que é que tu fazes? Estou jogando de futebol. Onde é que jogas? Eu não jogo futebol, então não és. Portanto, isso é uma coisa muito simples e não percebia nada da liturgia. Então pensei em fazer um recinto que dá para tudo. Um recinto onde as pessoas pudessem permanecer, pensar, sentar e depois eu ia fazer em betão e o D'Alcol disse que era mais interessante fazer em pedra, mas que me conseguia. Eu queria pedras grandes, eu queria betão pré-fabricado, uma coisa moderna. E o D'Alcol dizia: não, eu consigo alguém que faz estas pedras, tal como os tais que viste no Machu Picchu, em que tem estes dentes para poder trabalhar. Portanto, é uma forma, um trapézio, o altar está aqui, entra-se em diagonal. Uma das regras que eu usei foi fazer a capela com uma árvore na entrada para filtrar. É uma tradição japonesa de filtrar os maus espíritos e proteger a arquitetura. Depois em cima tem duas pedras, fecham parte deste sólido e pensando bem, as pessoas fazem muitas analogias, pensando bem, pedras, sim. Isto é a forma que os efeitos do pavilhão de Barcelona no Disneyland é bom. Portanto, é aberto, fechado e a torre também. Bom, o comprimento e as larguras, usei a composição das igrejas cristãs, tripartido, não é que é a ábside, o transept, a nave. Como em Veneza há água em todos os lados, as fundações eram feitas em madeira, tinham que ter uma base clara. Eu achei foi que fazia uma dupla pedra, que é a pedra propriamente dita, e depois tinha um alargamento, não era a mesma pedra, porque era muito grande. Tinha que se retirar toda esta parte de cima e colocamos outra pedra que faz um banco. E depois foi quase uma operação, e de pintura fui para a pedreira, mais uma razão de estar ligado a ter influência sobre isso, fazer o pavilhão de Barcelona, é feito em função das pedras verdes de ónix que o Miss viu numa pedreira, em que depois tirou as medidas e com aquelas medidas daqueles painéis fez praticamente a construção. Então eu escolhi as pedras, são pedras de fecho, as cabeças todas com ferrugem, terra, quase como uma vocação escultórica ou pictórica. E então vemos aqui o D'Alcol, a ver o diretor da Bienal Joelho, a ajudar-me a implantar, a dar-nos com a de volta para colocar o edifício, fazer-se as fundações. Nessa altura podemos. Eu gosto de fazer uma maquete no fim, a saber se está tudo como eu pensei. E depois chegaram à Capela de Barros, que é uma coisa do Egito, eu achei lindíssimo.
E as pedras chegaram a levar as negativos para se poder associar e ligar as pedras. O duplo muro, as irregularidades que eu gosto, os fechos de trave que vi toda a arquitetura do Peru e do México, as duas pedras superiores, mas havia um remate aqui dentro, isto tinha continuidade, esta pedra, aquele banco que dava à volta, e houve uma discussão. E a arquitetura, como não é uma coisa democrática, uns diziam que deveria-se pôr aquilo ali, outros diziam que não. E eu lembrei-me de uma conferência do Monel, quando ele entrou para a Academia de Belas Artes em Madrid, sobre esqueci do nome, era sobre a arbitrariedade na arquitetura. Então começa, certo? Era muito bem feita, não é como dizer, portanto, um momento erudito. E no fundo dizia que a arquitetura, a primeira ideia é sempre arbitrária. E que depois o projeto, ou o desenvolvimento do projeto, é encontrar as bases e as razões para que ela deixe de ser arbitrária e passe a ter sentido. E tinha uma imagem, foi projetada, e a capa desse livro era uma imagem de um capitel corinto, ou não era corinto, era dórico, penso, cheio de eras, abandonado assim, e que deu origem depois ao capitel corinto. Portanto, é quase foi por acaso a decisão de inventar o capitel corinto que ele defende, com base nos textos romanos e no grego, que eu não percebo nada, mas que também foi uma base que eu falo desse sítio. Bom, portanto, nós damos a volta, precisaram de fazer isto, foi tudo escavado para fazer a piscina, para a água para ser representada. E toda esta imagem é indígena, que é assim que nas construções antigas, os arcos. Essa pedra de fecho aqui, também temos a pedra de fecho. E fechamos a construção que é feita com rigor. E o que eu mais gosto disto é que os meus amigos e colegas italianos, quando veem as obras dos arquitetos portugueses, dizem: vocês é que têm sorte, porque têm bons operários e deixam-nos construir. É só para dizer que os operários italianos, especialmente os marmoristas, é gente que trabalha desta maneira, em que não há 1 milímetro de desfazamento, e é num rigor doentio. Este é o altar, dentro dos pés. Isto é a mulher de fotógrafo, um amigo meu Freire Alves, que puxou o capuz e simulou uma cena religiosa. Depois, várias pedidos, várias famílias, porque é que as capelas não tinham uma cruz? E eram neutras, que religião era esta? Não sei o que é isso. E então, era tanta pressão. E eu disse: realmente é uma capela, uma religião, a religião que eu conheço e com quem me identifico é a religião cristã, e portanto, se eu fizer um traço horizontal, faz-se uma cruz, e esse já existe. Portanto, escalar, fiz assim e ficou uma cruz. Os meus amigos começaram a dizer que eu estava a ficar místico. Me encomendaram uma coisa que em português se diz Canos Montes, que é as capelas pequeninas, que evoca qualquer coisa. Então morreu ali alguém, ou um traço, que são as alminhas. Bom, e então pediram para desenhar umas alminhas na fronteira da Itália com a Áustria, num campo que há de escultores. E é tudo arquitetura de madeira, arquitetura ou esculturas de madeira, muito ecológico. Nós temos hoje, somos obrigados a ser ecológicos. É uma questão já de moral, mas que me agrada muito, eu gosto de estar em pedra. Mas realmente chegamos a uma situação que é imperdoável de não pensarmos e não termos em conta algumas soluções. Então eu propus esta reconstrução também em pedra, fazer uma espécie de uma gruta, e depois podia ter aqui uma imagem ou uma cruz, qualquer coisa. O
O que é certo é que alterava a topografia do terreno. E era uma das regras das intervenções. Isso eu percebo, que senão os arquitetos começavam, os escultores, a alterar isto, modificava, a destruir. Portanto, pensei em fazer, não subterrâneo, mas por fora, ir buscar estas 4 pedras, 6 pedras, para ver se encaixa. Não preciso explicar. Isto é do mais primário que há, não tem explicação. Há uma espécie de retorno ao ponto zero da arquitetura, que acho que precisa de uma espécie de limpeza, o que se passa hoje em dia. Isto é o Michele De Lucchi, que é aquele tipo que faz os candidatos mais famosos, toda a gente tem de escritório do domingo, e foi lá e nos meus desenhos tinha um círculo. Isto aqui é um círculo, tem 2,26, que é o módulo de cortesia, são as fundações que vocês viram, e portanto há uma espécie de um homem. Uma bailarina foi lá e mandou-me esta fotografia, que é engraçado. Isto agora é uma urbanização que fiz em Lisboa, em que é um eixo, o eixo norte de Lisboa, é a Avenida da República. O que vai dar ao Campo Grande, que é um jardim, onde está a cidade universitária, com arquitetura do Estado Novo, portanto fascista, mas de grande qualidade, quanto a mim, porque eram arquitetos que trabalharam em Itália. Eram de duas correntes, italiana e alemã, e ganhou a italiana, que felizmente era mais doce ou mais amarga. E estas novas urbanizações, isto chama-se ensaios de construir. Tem uma modulação, que eu verifiquei, e esta aqui era a Feira Popular, usei a mesma modulação. E havia um pedido da Câmara de Lisboa de abrir uma rua nova aqui, para se ligar esta zona a esta, portanto fazer este bypass. É evidente que ensaiei dezenas de edifícios de maneira a chegar a este final. Quer dizer, eu não queria fazer a Carta de Atenas, com edifícios todos paralelos. Era-me pedido edifícios com bastante espessura, como se pode ver aqui, que é fundamentalmente para escritórios, e Lisboa precisava de escritórios grandes. É uma espécie de regresso das grandes empresas, que houve na altura da crise, foi tudo para Madrid, portanto só havia uma representação da Península, o Porto fechou tudo, e agora estão a voltar outra vez aos voos. Então os edifícios estão cortados a meio, são como 2 edifícios colados, e entre eles, é uma coisa que eu vi em Toronto, numa urbanização do Luís Mangatão, entre eles há uma espécie de praças. Quer dizer, não há aquela abstração da arquitetura moderna, pura e dura. Então os edifícios são modernos, têm que ser escritórios, habitações, mas depois entre eles há uma tensão e há espaços para peões, o resto chama todo para o comércio, e vão ter restaurantes, lojas, zonas comerciais. E esta frente para a avenida tem um grande jardim, que continua este jardim aqui na cidade universitária. O jardim aqui, entre estes dois, é uma espécie de parentes, que são os escritórios, que são um hotel. Aqui o jardim. É evidente que esta arquitetura, a mim ninguém me teve a fazer arquitetura, mas eu não consigo separar a arquitetura do urbanismo. E quando me pedem um plano, eu não consigo fazer pintado amarelo e vermelho, e preciso de perceber a massa dos edifícios e a linguagem. Então avancei, pelo menos fiz esta estrutura, que ele representa, depois pode ser em vidro, não é? Mas pelo menos começa-se a aproximar com as regras à altura dos andares, os tetos falsos para ter ar-condicionado, tudo isso tem que ser estudado. Não vale a pena dizer isto é cidade e depois pensa-se nisso, tem que se pensar tudo ao mesmo tempo. Portanto, a ideia da rua,
a Avenida, o Boulevard, o Jardim, o Hotel, a zona ao contrário, para cá, os tais cantos com jardim, praças, e depois vão ter comércio. E agora são imagens. A Câmara, de várias propostas, escolheu esta para desenvolver e vender os terrenos. E de repente ficou rica, vendeu isto aos chineses por milhões, já fosse. Este edifício não pode ser demolido. Parece que é tudo invível, mas não é. Depois cada arquiteto faz o que quer e depois, eu que tinha feito o plano, propus fazer os prédios, são 3 quarteirões, eu fazia um, porque isto deu-me trabalho e ninguém pagou, porque só me pagaram o plano. Eu disse, então eu queria fazer um, queria que o CISA fizesse outro, que é fácil metermos escritórios no mesmo prédio. E depois, o terceiro, eles pediram outro Pritzker, que é a Maria dos Pritzker. Então, disseram, tens que ter outro Pritzker. E eu comecei a pensar nos Pritzkers e já são de uma certa idade. Então disse, eu vou propor o Chipperfield. Eu acho que ele mais tarde ou mais cedo vai ser Pritzker. E antes, e é meu amigo, eu acho que não é só a arquitetura para se trabalhar, como também é por ser amigo e tal, não ter conflitos, e lembrei-me do Chipperfield. O Chipperfield também tem outra qualidade, como tem aqui uma casa aqui, o governo, muitas vezes vai ao Porto e estamos lá. Há umas praças integradas, depois pedem comércio, mas a nossa ideia foi fazê-las, não que se perceba que são integradas, mas que se veja de si. Não se veja de si. Este é o último projeto, que é uma central elétrica, aqui no Rio Douro, numa zona que é classificada Património Universal da Unesco. Mundial da Unesco, não é Universal, Mundial, esqueci. Bom, e há uma linha que separa esta altura, que é uma fuga do Douro, e há uma linha que passa aqui. E, portanto, isto é uma liga de caminho de ferro que vinha desde o Porto, e que depois segue até a Espanha e depois liga a Salamanca. E que neste momento foi interrompido. Bom, temos aqui a barragem, a Albufeira, e a linha que separa daqui para lá, aqui já é o Douro, portanto, a zona de património vai até a linha azul, e eles fizeram a barragem aqui. Aqui é tomada de água, portanto, eles pegam na água, depois levam em túneis uma forte tendência para levar lá as turbinas, que tem que estar aqui à frente, tem que ter esta distância e esta diferença de cota daqui, de cima para aqui. O que é certo é que este edifício já ficava inserido na zona de património e a Unesco não aceitou, chumbou o projeto. Isto foi o que a Eletricidade de Portugal propôs, que entretanto também foi comprada pelos chineses. Não queria tantos, porque os portugueses são todos amarelos, vai ser tudo vendido aos chineses. Bom, e então, a Unesco, a Eletricidade, pediu-me uma alternativa a este edifício. E eu propus fazer uma plataforma, peça um pedaço, assim, eliminava o edifício, metia todos estes equipamentos dentro da montanha, em grutas. Eu já tinha tido esta experiência a fazer o Estado de Braga, em que cortei também uma pedreira enorme e meti dentro do Estado. Parece um anfiteatro, um teatro romano. Portanto, aqui a pôr
caixas, eu acho que agora, ao ver isto feito, parecem um cemitério que há aqui na minha lista, são pequenas construções em frente ao mar. É uma coisa lindíssima do César Portela. Parece que não teve grande êxito. Ninguém está lá enterrado. Portanto, há a grande sala, indivíduos que atuam na vida, e aqui há algum equipamento, uma ponte, e aqui temos um auditório, uma cafeteria, uma sala de CT, os quartos de leite. E aqui é um corte, o tal ponto rolante e as caixas. E este corte eu propus abrir buracos e continuar a paisagem com oliveiras. Portanto, era assim, isto foi chumbado e proibido com o mesmo, e depois fiz a plataforma. O que é certo que pode ser demagógico fazer a arquitetura literária, o que é certo é que foi aprovado. E foi um descanso para a empresa direcional. A maquete, o corte pela montanha, a plataforma, o bunker que ilumina a cafeteria, o auditório, e o pórtico que depois ia levar os fios para sul, que a eletricidade é precisa a sul, quando está a Lisboa, a industrialização, a norte é só couros, verdes. Era assim, ficou assim, vai ser assim. Com esta técnica de fazer meias luas e plantar as oliveiras. Buracos, drenagem, canais em betão, vestidos a pedra, de maneira que depois haja uma continuidade do verde. Isto fica verde, e o canal, se for betão, fica sempre cinzento. O líquido não olhar. Deixar algumas pedras e consolidá-las para não cair na plataforma em baixo. Proteção, uma rede dissimulada na vegetação, para que não caia nada. E eu apaixonava, cada vez gosto mais de engenharia e cada vez percebo que a arquitetura precisa de engenharia e que nós, os engenheiros, temos que trabalhar juntos. E isto eu visitava as galerias da bagagem, isto é o sistema de drenagem da água de Setúbal. É uma coisa maravilhosa. Parece o que depois redesenhei algumas condutas de ar-condicionado. Redesenhei no sentido de ordenei. Isto praticamente as pessoas. Ninguém vê, eu isto é um tema que me interessa. Eu sei que me interessam visitar as galerias que eu ia de Egito e visitava as galerias dos túneis de água. E depois estabelecia relações pensando no que eu fiz no estado de Braga, portanto, os contrafortes, que depois levam pontes metálicas. E eles pediam-me, ao princípio foi estranho o arquiteto a trabalhar neste tipo de construção. Depois fui resolvendo alguns problemas, fui-me interessando e depois era chamado a ir a sítios cá embaixo, com desnidas de 100 metros. Não ia a pé, porque só tenho um pulmão, e metia-me nestas gaiolas que eu ia lá para baixo. As escadas não estavam feitas, as escadas difíceis que têm as normas americanas. Não pode passar uma esfera, não sei de quê, não sei de quê. E portanto é tudo pormenorizado. Depois uma coisa que eu reparei que é muito interessante, e quando fiz os laboratórios em Basileia, a Novartis, os suíços são muito rigorosos e são tão rigorosos que têm uma coisa chamada tolerância suíça, que é as medidas não são universais. As medidas servem para uma situação. Se for outra situação, já tem outra medida. Isto é, um pilar de uma sala com 3 metros. E a tolerância desse pilar, se ficar torto, se olharmos, é 3 milímetros ou meio centímetro. Mas, se tiver 20 metros de altura, a tolerância já pode ser 2 centímetros. Porque eles sabem umas regras
e depois cotam os projetos desta maneira. Portanto, fazem de tanto a tanto. Eu aprendi isso e depois percebi, trabalhando em conjunto e em equipe, que o botão é um tipo de construção com folgas. E o metal é muito rigoroso. Portanto, a medida do elevador nunca pode ser igual à posta do botão. É preciso deixar folgas. E isso é uma coisa que os arquitetos não fazem, a começar por mim. Nós, arquitetos, lutamos, escrevemos e pensamos aos limites. E a realidade não há limites. Portanto, à medida que a obra ia avançando, é muito interessante que o elétrico pedir e desenhar os fios elétricos, não custará tanto fácil fazer direito todo. E aproveitar já os negativos dos ciclos da construção. O agrupamento, não fazer autocalcários, não é por gosto pictórico, mas não custará de alinhar. E exercícios das galerias, que eram feitas por engenheiros hidráulicos, em que eu visitava, quando me pediam para resolver algo interessante, não sabia. É evidente que nós temos uma cultura muito diferente dos engenheiros, mas temos esta cultura da Vila Adriana, dos croquis do Corbusier, das igrejas da Argélia, que nos serviram para fazer Ronchamp. Isto são imagens da sala central da barragem, que é toda em betão, em que o ar-condicionado tínhamos os tubos muito grandes feios, conseguimos meter dentro do betão e esta fissura é para onde sai lá. Depois a porta em cima, onde entra o material, através desta ponte, é uma porta de ferro, mas revestida a plástico, depois entra a luz. Eu queria convencer as minhas filhas a casar aqui. Fizemos toda esta erotomia do botão. Não é preciso ficar bem feito, porque a escala é tão grande que não era aquilo feito. Agora, o que é preciso é olhar e perceber que há uma vontade de rigor de fazer bem. Portanto, eu redesenhava este desenho, este elétrico, que é igual às garrafas de vinho do Porto. Tem umas chapas, que são verdes escuras, e depois pinta-se de branco as letras. E usei esse tipo de elétrico. As pessoas identificam isto com o vinho do Porto. Tudo escrito no botão, cá está, os espaços para ter as divergências, as portas que ninguém sabe o que é, que vão dar acesso. E depois foram surgindo e ganhando confiança. Há muitas vezes a arquitetura e a engenharia é a mesma coisa, que só há pouco tempo, com a especialização, é que estão separados. Quer dizer, o Lúcio dizia que os arquitetos são pedreiros que falam latim. E à medida que eles conviveram, e eles pediam-me informações, e eu tentava resolver os assuntos. Foi-me pedido, é preciso fazer um depósito de água para alimentar este conjunto de construções. Eu propus aqui depois era preciso fazer um posto de vigia em caso de catástrofe, se a barragem arrebentar. Há uma onda gigante que destrói isto tudo e é preciso umas instalações de comunicação e de segurança em caso, quando rebenta, está uma cota que não é tocada. E depois também a captação, é outro edifício, a captação da água para ir a Albufeira vai ficar aqui, para ir para a central dos Dívidos. Portanto, fiz também uma plataforma, não é jangada de peça, mas jangada de botão. E o centro de observação de catástrofe, neste penhasco aqui, vê-se a paisagem para lá e para cá. E usei como referência esta casa japonesa de madeira, que gosto imenso, parece um animal, com as pernas e tudo mais. Eu podia fazer em madeira, podia,
unidades vão variando. Este é muito pequenino, este é médio, este é grande, que vem até aqui. E tem o tal vista do que é que vai acontecer a todo este oval do Douro. Esta entrada. Isto, no fundo, é uma casa do Ministro Van der Rohe, que se chama 50, é feita por 4 pilares no meio. Mas os engenheiros ficaram malucos, dizer, mas porquê que deve fazer aqui, que é claro? Faz aqui e tem os pilares todos diferentes. Sim, são todos diferentes, mas naturalmente são diferentes. Os depósitos de água, uma espécie de... É um tema que me interessa, a natureza. Tem uma expressão e a arquitetura tem outra. Há pontos que se tocam, têm a ver uma com outra. Portanto, eu coloquei no eixo da ponte, para não ficar aqui um objeto abandonado. Agora estamos a fazer plantações. Estamos, não, eu não estou a fazer. Para repor e ver se isto ganha o vento. Visitamos por dentro, tal bunker, para esta janela, tem a plataforma, as caixas dos aparelhos que estão dentro da gruta. Estamos a plantar, começar a ficar verde, já se nota. Tudo isto é falso, é uma coisa. Porque tudo isto é moldado para termos que esconder as máquinas e repor uma topografia que não existe. E é feita com um frigotécnico. E depois coberta por este terreno para a terra não ser arrancada. Já está. Aqui há uma central de drenagem, a água não entrar aqui. De vez em quando há pontos de escape de tubos em caso de emergência. O que é que fazer testes? Aqui vai haver um. E começou a partir esta pedra toda. Ver uma solução. Agora estamos a colocar terra nos buracos. Para meter as oliveiras, cá está. E esta pedra começou-se a soltar. E então usamos estas chapas com que em Veneza se fecham os canais para poder trabalhar. Agora estamos a fazer uma coisa que é muito interessante, que é repor a paisagem como era antes da barragem. Isto é, tudo isto ficou destruído porque fizeram-se, havia 2.000 operários que viviam aqui numa plataforma, portanto fizeram-se muros de suporte brutais. Foi tudo desmontado, os pré-fabricados saíram, tudo isto tinha guindaste e instalações. Neste momento estamos a fazer as plataformas. Não é exatamente como era, isso é impossível. É mais como nós queremos. Estamos quase a repor, a cozer com o existente, sem moralismo. Mas já estamos até aqui. Bem, esta é a equipe mais ou menos trabalhando. E eu acredito neste grupo, o futuro da arquitetura. Estamos um dos engenheiros, o meu engenheiro, trabalhou com os engenheiros da Central. Estamos a escolher o sítio para uma escultura. Este é o escultor do Rui Chaves. Este sou eu, claro. Estes são paisagistas, geólogos, biólogos, Carlos Lince, Carrali, e portanto cada um tem o seu apoiamento